Oi, Beloguinhas, tudo bem? Aqui é Isa do blog Bertobio e hoje eu vim trazer mais um filme pra vocês. Mentira, não é um filme, mas é um vídeo muito longo que a gente vai falar tudo de parasitologia. Assim como na última prova, não consegui trazer as doenças picadinhas aqui pra vocês, então eu tive que aglomerar tudo num vídeo só. Eu sei que muita gente não gosta de vídeo longo, eu não gosto também de vídeo longo, mas infelizmente é isso que temos pra hoje. Se você quer revisar todas as doenças praticamente que eu vi nesse semestre, não sei se vão ser as mesmas que você viu, é só continuar assistindo. Hoje a gente vai ficar um tempão falando de parasitoses causadas por vermes. Primeira coisa que eu queria falar pra vocês é que eu não sou Samuel Cunha. Pra quem não conhece o canal do Samuel Cunha, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, principalmente a playlist de parasito. Ele é mestre em parasitologia, então ele é super autêntico ao explicar as doenças e tudo mais. Eu não tenho essa facilidade com parasito, então pra mim um pouco difícil trazer isso de uma forma tão legal assim pra vocês, mas eu vou tentar explicar da maneira que eu entendi. Eu não sou a melhor pessoa do mundo em parasito, meus amigos sabem disso, que eu não fui tão bem e tudo mais, a gente tá precisando de uma nota aí, mas eu estou estudando pra isso e eu acho que eu consegui entender bem a ponto de vir passar pra vocês aqui o conteúdo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar logo. Primeiro eu vou falar de Ascaris lumbricoides, que causa ascaridíase ou simplesmente lombriga. Ascaris lumbricoides a gente conhece muito porque geralmente criança tem, mas na verdade é muito difícil quem não tenha tido ou quem não tenha, porque é muito comum, muito mesmo, e pouco perigoso. Primeiro a gente vai falar um pouquinho da morfologia do parasito. É um parasito de corpo cilíndrico, a gente tá falando de um nematódio, então tem um corpo cilíndrico com as extremidades afiladas, eles são dioicos, ou seja, sexos separados, a gente tem o macho e a fêmea. Ele apresenta um dimorfismo sexual, então se eu olho, assim, se eu tenho dois vermes, um macho e uma fêmea, eu consigo falar assim, essa é a fêmea por causa disso, e esse é o macho por causa disso. E esse dimorfismo se dá basicamente porque o macho, ele é menor que a fêmea, e ele apresenta, a parte posterior dele é como se fosse um espiralzinho, assim, que é um gancho pra cópula. Então, como eles copulam, o macho precisa ter essa estruturinha pra encaixar na fêmea. Eles apresentam 3 lábios para fixação, então eles se fixam na mucosa intestinal por meio desses 3 lábios. Agora, falando um pouquinho dos ovos desses animais, eles colocam em média 200 mil ovos por dia, então é uma reprodução bem assim constante. E o ovo apresenta 3 membranas, sendo uma membrana albuminosa, uma membrana intermediária e uma membrana vitelina. A coloração do ovo, quando a gente olha em lâmina, geralmente é castanha. Os ovos férteis, eles têm uma característica mais oval. Então, quando a gente olha numa lâmina e vê os ovinhos mais ovais mesmo, a gente tem certeza de que aquilo é um ovo fértil. Porém, quando a gente vê um ovinho que é um pouco mais alongado, tem uma característica diferente, assim, a gente pode falar que ele é um ovo infértil. Ou seja, que ali dentro não tem um embrião. Porque muitas das vezes as pessoas infectadas têm só a fêmea. Então, como precisa do macho também para reproduzir nesse caso, a fêmea fica lá, ela libera ovos, mas dentro desses ovos não tem parasitos novos, né? Não tem embrião do parasito, então não vai colocar o ciclo para frente. Além disso, os ovos inférteis, eles não apresentam a membrana albuminosa, que foi uma das membranas que eu citei no ovo fértil. Dentro do ovo, a gente tem a gente chama de massa germinativa, que posteriormente vai formar a larva. A gente tem aqui, nesse grupo, na verdade, em todas as doenças que eu falar hoje pra vocês, a gente tá falando de verme, então a gente tem 5 fases larvais pra até o animal se tornar um adulto. Então, quando eu falar L1, L2, L3, L4, L5, eu tô falando de estágios larvais, tá bom? Aproveitando que eu citei, né, larva, a gente tem L1 e L2 como larvas, tanto L1 quanto L2 são larvas rabditoides, enquanto que L3, L4 e L5 são filarioides. Geralmente, a maioria das doenças, quem é infectante é L3. Essa larva 3, ela já tem uma característica um pouquinho mais adultinha, então ela é infectante para nós, para os humanos. O habitat desses animais é no intestino delgado, porém pode acontecer da larva atingir alguma localização ectópica, que seja pâncreas ou apêndice, então pode causar apendicite. Então, se você tem uma larvinha aí, fica esperto, porque a apendicite não é uma coisa muito legal, então pode acabar gerando esse problema pra você. A transmissão é feita por água e alimentos contaminados, com os ovos ou com L3. Vetores também, então moscas, formigas, baratas, enfim, que levem esse ovinho.
e geofagia. Manifestações clínicas vão depender muito da carga parasitária. Então, se você tem muitos parasitas ali no seu intestino, provavelmente você vai ter mais sintomas. Se você tem poucos, provavelmente você não vai ter sintomas ou vai ter alguns sintomas muito vagos, como, por exemplo, dores abdominais vagas. Tipo, sabe, uma dor que você não sabe o que é, você não sabe se é no intestino, você não sabe o que tá acontecendo, só tá doendo, tá dolorido, você vai lá, toma um remédio, passa. E é isso, fica por isso mesmo. Então, isso pode ser, sim, um sinal de ascaridíase. Mas, quando a gente tem umas cargas mais elevadas, que a gente fala que a doença é moderada ou é a doença maciça é quando eu tenho muita carga parasitária, a gente tem alguns sintomas, como, por exemplo, a síndrome de Loeffler. A síndrome de Loeffler, basicamente, é o indivíduo ficar tossindo muito descontinuamente. Aí você vai falar, Isabela, beleza, o parasito fica no intestino, porque a pessoa tosse. Para explicar isso, a gente já vai entrar no ciclo evolutivo. Basicamente, o que acontece? O parasito adulto se reproduz lá no intestino do hospedeiro, libera os ovinhos. Os ovos, quando estão com L3 e são ingeridos por humanos novamente, então isso pode acontecer por autoinfecção, então eu posso estar infectada, e aí, sei lá, eu coloco a mão e depois ponho na boca, já me autoinfectei aí. Quando esse ovinho com L3 é ingerido, o suco gástrico e a bile desinsista, a L3 vai lá pro intestino e vai perfurar a mucosa intestinal. Quando ela perfura a mucosa intestinal, a L3 faz um caminho muito interessante. Ela faz o caminho do ciclo de Loss. Esse ciclo de Loss passa pelo coração, pulmão e fígado. Então, vamos pela ordem, passa pelo fígado primeiro, então saiu do intestino, passa pelo fígado, depois vai pro coração, depois vai pro pulmão. E aí, nessa questão de ir pro pulmão, que pode provocar essa tosse, que é a síndrome de Loeffler. Eu não sei se fala assim, mas escreve assim, então eu tô falando assim. Essa síndrome de Loeffler vai, tipo, basicamente o pulmão fica irritado ali, e aí você fica tossindo, tentando expulsar. Mas, geralmente, você acaba deglutindo novamente essa larva. E aí, quando você deglute novamente a larva, aí sim ela vai pro intestino e fica lá. Então, esse ciclo de Loss, ele acontece só uma vez com aquela larva. Então, você comeu, enfim, teve a sua infecção, ela vai pro intestino, perfura, fígado, coração, pulmão, você deglute e ela fica lá no intestino. Ficou no intestino, ela não vai fazer esse ciclo de novo. E aí, se você pegar outra larva, ela vai fazer isso, vai pro intestino de novo. Então, é um ciclo, assim, único. Então, cada larva faz isso uma vez só. E aí, lá no intestino, a larva se transforma em L5 e posteriormente em adulto e consegue se reproduzir. O diagnóstico dessa doença é feito por exame de fezes com a técnica de CATS, eu acho que é assim que fala também. É isso de Ascaris lumbricoides, é uma doença que acho que muita gente tem medo de ter verme. Meu Deus, verme. Mas é bem simples, tem tratamento. O tratamento é facérrimo, nossa senhora, tanto diagnóstico, tudo é muito fácil dessa doença. A gente vai ver mais pra frente que tem algumas que não são bem assim. Bom, agora a gente vai falar de outra doença. Agora a gente vai falar de ancilostomose. A ancilostomose é causada por Ancilostoma do Denali ou por Necator americanus. Ambos agentes etiológicos vão causar essa doença. A diferença básica entre os dois é que o Ancilostoma do Denali, ele é maior em tamanho e ele apresenta 2 pares de dentes, enquanto que o Necator americanus, ele apresenta 2 placas cortantes, então ele não tem aquele dentinho. Não é o dente que nem o nosso, é como se fosse o nosso canino, o dente que eu falo do Ancilostoma, tá? Então são dentes bem pontiagudos. Quanto à morfologia do parasito, são dioicos, então sexos separados, eu tenho o macho e a fêmea. Apresentam dimorfismo sexual e basicamente o que é o dimorfismo sexual nessa espécie? Nessas duas espécies, no caso. O único dimorfismo sexual que a gente tem aí é o tamanho. Então, a fêmea é maior do que o macho. A fêmea, gente, sempre é maior do que o macho porque ela vai ter que ficar ali com aqueles ovos e depois vai colocar os ovos. A fêmea sempre faz mais coisa, então ela é maior por conta disso. E eles apresentam dentes ou placas para fixação. É mais um animal que fica no intestino, então ele se fixa ali na mucosa intestinal. Agora vamos falar um pouquinho dos ovos e da larva. O ovo, ele apresenta uma membrana só, é uma casca fina e alina. E a gente tem a larva, né? A larva, gente, é o mesmo mecanismo que eu falei na outra doença. L1, L2, rabditoides de vida livre.
L3, infectante, L3 é filarioide, assim como L4 e L5. Essa larva, ela apresenta um geotropismo negativo, hidrotropismo positivo e sigmotropismo positivo. O que quer dizer? Sigmotropismo é atração pela pele. Tropismo é sempre atração. Sigmo, nesse caso, é pele. Então, a larva, ela se sente atraída pela pele, se sente atraída pela água e não se sente muito atraída ali pela terra. Ela não se enterra, digamos assim. E aí, por que eu tô falando isso, né? Isabela, como assim? Você não tá falando de uma doença que fica no intestino? Por que você tá falando que tem atração pela pele? A gente tem algumas espécies, principalmente Ancylostoma caninum e Ancylostoma brasiliensis, que são vermes que vão ali fazer algum mal, algum dano em cães e gatos, mais precisamente em cães. E aí nós, humanos, quando pegamos tanto essa caninum quanto a brasiliensis, ela entra por meio da pele, é o famoso bicho geográfico que às vezes a gente pega na praia. Só que não evolui, só causa uma dermatite, que é basicamente uma alergiazinha ali no local, e a larva não consegue evoluir, ela fica parada ali, estagnada. Então, por isso o sigmotropismo positivo, porque a gente tem algumas espécies que sentem atração pela pele e vão penetrar a pele. Se você tá, sei lá, descalço na praia, a probabilidade disso acontecer é alta, mas não vai dar problemas maiores. O habitat do parasito, como eu já disse para vocês, é o intestino, mais precisamente o intestino delgado. A transmissão é feita por água e alimentos contaminados, quando a infecção é passiva. Então, ou seja, quando você ingere, é uma infecção passiva. A larva, enfim, o parasita, ele não tá fazendo nada. Você que foi lá e quis beber aquela água e comer aquele alimento. Então, você pecou passivamente. Agora, andar descalço e manipular terra com as mãos é como eu posso dizer? É um método de pegar aquele parasito ativamente. Então, quando você anda descalço, o parasito precisa fazer uma força maior para penetrar na sua pele. Então, isso para ele gasta energia, então é um processo ativo, diferente do passivo, em que ele não gasta energia. Outras formas de transmissão, vetores e geofagia também. As manifestações clínicas são muito, muito, muito parecidas com as manifestações clínicas da ascaridíase, e a gente tem umas diferenças aí. Eu, Isabela, quando eu quero lembrar das manifestações clínicas da ancilostomose, eu penso no Jeca Tatu. Eu não sei se vocês tiveram uma infância, mas eu tive uma infância. No Monteiro Lobato. E Monteiro Lobato tinha um personagem muito característico que chamava Jeca Tatu. Jeca Tatu era um trabalhador que tava sempre cansado, sempre muito preguiçoso, sempre aquela imagem de, sabe, quer dormir só, não tem força pra nada. E, no final das contas, na verdade, ele não era preguiçoso. O Samuel usou isso no vídeo e eu vou usar também. Ele estava preguiçoso por conta da doença que ele tinha. Então, ele era parasitado por ancilostoma do Denali e por andar muito descalço, manipular muito a terra e tudo mais. Então, ele apresentava a maioria dos sintomas que a gente precisa guardar dessa doença, que é anemia. Depende também da carga parasitária, mas geralmente essa doença causa anemia, porque o parasito fica lá na sua mucosa intestinal se alimentando do seu sangue. E se você tem pouco ferro na sua corrente sanguínea, ou se o parasito tá ali muito ativamente, você fica com anemia. E a gente já sabe alguns sintomas da anemia, basicamente cansaço, quando a pessoa fica muito debilitada e tudo mais. Além disso, pode dar cólica, porque tá no intestino. Então, todos esses sintomas que você pode relacionar com problemas intestinais acontecem aqui. Além disso, perda de apetite, diarreia sanguinolenta. A gente tem a síndrome de Loeffler de novo, do pulmão, porque nesse caso dessa doença também acontece o ciclo de Loss. A gente já vai falar dele um pouquinho mais pra frente. E outra manifestação clínica é a síndrome de Pica. A síndrome de Pica é quando a pessoa sente vontade de comer tijolo e terra. Não sei explicar o porquê, mas isso acontece, é real. Tipo, de pessoas que têm a doença sentem essa vontade. E às vezes acaba por piorar, né? Porque às vezes na terra tem mais ancilostomídeo, você vai lá, come, e aí você se infecta novamente. Então, é meio controverso. Agora, falando um pouquinho do ciclo, o parasito adulto se reproduz no interior do intestino do seu hospedeiro, libera os ovos pelas fezes,
E aí, beleza, os ovos estão ali no meio. Quando a L3 entra em contato com o corpo do hospedeiro lá no intestino, né, ingerida ou penetrada, do jeito que for, aí acontece o ciclo de Lose, então chega lá no intestino, depois vai pro fígado. Nesse caso, só acontece entre coração e pulmão. No caso da ancilostomose, não entra no fígado, então só vai ali pro coração, vai pro pulmão, dá todo aquele sintoma de tosse, da síndrome de Loeffler. E aí, depois vai pro intestino, fica lá, se alimentando dos nossos nutrientes e de tudo mais. A profilaxia, basicamente, saneamento básico, educação e saúde, não andar descalço, nem manipular terra, sem luva, sem sapato, enfim, porque você tá correndo o risco de pegar esse ancilostomídeo, tá bom? Mais uma doença foi. Agora vamos falar um pouquinho de enteróbios vermiculares, enterobíase. It's disgusting. Essa doença, ela acomete muitas pessoas e muitas pessoas nem sabem que tem essa doença. Na verdade, por conta de um sintoma dela que é bem comum, as pessoas acabam procurando médico, mas às vezes as pessoas ignoram e isso vira uma epidemia incrível dentro da casa, principalmente. Então vamos lá, a morfologia do parasito, ele tem um corpo cilíndrico, eles são dioicos e apresentam um dimorfismo sexual. A fêmea é maior do que o macho, e a cauda do macho é curvada. Os ovos, eles têm um aspecto de D, então ele parece uma letrinha D, assim. E apresenta uma membrana dupla. A forma infectante é a L3, mais uma vez. O habitat, basicamente o parasito fica no nosso intestino grosso e ele fica migrando entre colo ascendente, colo descendente, seco, apêndice e na região perianal. A transmissão, gente, é feita de muitas e muitas maneiras. A gente tem a autoinfecção indireta, que é quando eu mesma estou infectada, eu evacuo um determinado local e eu mesma consigo me contaminar com os ovos que estão ali fora do meu corpo. Não é uma autoinfecção interna, é uma autoinfecção indireta. Tem a heteroinfecção. A heteroinfecção é basicamente a primeira infecção que o indivíduo vai ter. Então, ele não é infectado, ele vai ter contato com o ovo de outra pessoa que é infectada e vai acabar pegando a doença. A gente tem a autoinfecção externa, que é feita geralmente por forma oral. Então, eu estou infectada, vamos supor, eu vou no banheiro, eu não lavo a mão, eu vou me alimentar depois e acabo ingerindo meus próprios ovos. A gente tem a autoinfecção interna, que é quando as larvas eclodem ali no reto, e ali mesmo elas se desenvolvem, se transformam em L3 novamente, infectam, viram adultos e se reproduzem. E a gente tem, por fim, a retroinfecção. A retroinfecção é quando o ovo eclode na região perianal. Só que para isso acontecer, gente, é muito raro, né? Imagina, qual que é a probabilidade? A região perianal é ali fora mesmo, é tipo o ânus. Então, é muito difícil disso acontecer se a gente perceber constantemente. Eu espero que a gente esteja tomando banho, né? Espero que todo mundo aí que tá vendo o vídeo esteja tomando banho constantemente, fazendo a higiene básica e tudo mais. Então, é difícil de acontecer ali o desenvolvimento da larva naquela região, mas pode acontecer também. Manifestações clínicas são as mais diversas também, então tem ação irritativa no intestino, tem uma inflamação catarral, então, porque o parasita fica lá e fica se movimentando, o intestino começa a produzir um catarro, um muco mesmo, como se fosse para uma proteção. E aí tem esse sintoma, e o sintoma mais comum é o prurido anal noturno. Então é uma coceira na região anal durante a noite, principalmente. E aí tá o problema, porque aí as pessoas geralmente ignoram ou nem percebem que tá coçando, apesar que é muito difícil, pelo menos pelos relatos das pessoas, é muito difícil ignorar. Mas tem gente que ignora, até chegar num nível da doença que já tá super avançado. Então esse prurido anal, basicamente o movimento da larva indo para a região perianal para colocar os seus ovos. Então, esse é o momento que mais tem contaminação, digamos assim. Então, se você tá dormindo na cama com alguém que tem essa doença, provavelmente você vai pegar, porque os ovos vão ficar ali na cama em algum momento. Se você mexer o lençol de manhã pra, enfim, tentar tirar poeira e tudo mais, você vai acabar espalhando aqueles ovos e depois você vai deitar ali em cima e vai acabar pegando a doença. O ciclo é monoxeno, então só temos um hospedeiro, é muito simples, basicamente quando a gente ingere, ou quando a gente tem a autoinfecção interna, o parasita vai direto ali para o nosso intestino, fica ali, basicamente isso, gente. Nada demais, se produz e todo o ciclo reinicia. O diagnóstico é feito
clinicamente por esse prurido anal noturno, porque é muito característico dessa doença, muito mesmo. Mas, se quiser fazer algum diagnóstico mais laboratorial, a gente pode fazer o método de Graham ou o método da fita adesiva. A profilaxia é banhos matinais diários, higiene básica, troca frequente de roupas íntimas, educação em saúde, a família toda estar tratada. Enfim, tudo isso faz total diferença para o parasito não meio que se manifestar em toda a família e em toda a população. Agora a gente vai falar do trichura. Mentira, não é assim que fala, gente. Tricuríase. Tricuríase é uma doença que eu acho, pelo menos eu nunca tinha escutado, e eu acho que é uma doença que é muito confundida com as outras também, porque parece muito com as outras que a gente já viu. Então vamos lá. A morfologia do parasito basicamente é um verme em forma de chicote. Eles são dioicos e apresentam um dimorfismo sexual. O macho apresenta a extremidade posterior curvada, a fêmea é maior em tamanho. Os ovos, eles são ovais, achatados e apresentam 2 poros, então eles são bioperculados. A forma infectante é L1, então já é diferente das outras doenças, que a L3 era infectante, aqui a L1 é infectante. A transmissão é feita por mãos sujas, água, alimentos contaminados, então fecal oral. Basicamente, se eu sou doente, vou lá, vou no banheiro e depois vou cozinhar pra família. Não vai dar muito certo, né? E também por moscas super indefesas, ai meu Deus. Tadinha da mosquinha. Ela passa muito para as doenças que a gente pensa. O habitat desse parasito é no intestino grosso, e aí a gente vai ter diferentes cargas, né? Quando a carga parasitária ela é leve a moderada, fica ali no seco e no cólon ascendente. Quando é uma carga intensa, já fica no cólon distal ou no reto. O diagnóstico é feito por fezes CATS-CATS, e basicamente eles vão procurar os ovos desse parasito. As manifestações clínicas, elas variam entre dor, diarreia, irritação intestinal, ou é assintomático, na maioria das pessoas é assintomático, e também pode causar o prolapso retal, que é basicamente quando o reto sai pelo ânus. E isso é quando a gente tem uma carga parasitária muito grande mesmo, tá? Então, se você tá com essa doença e já tá tratando, fique calmo, porque no seu caso não vai acontecer o prolapso retal, a não ser que você pare de tratar e deixe isso evoluir demais. Basicamente o ciclo, gente, é igual ao ciclo anterior que eu falei pra vocês. Então, a gente ingere os ovos contendo a L1, ele passa pelo suco gástrico, pela bile, eclode, vai lá pro intestino, fica ali, se reproduz e todo o ciclo se reinicia, tá bom? O legal desse parasito, diferente, na verdade, é que ele fica praticamente todo inserido na mucosa intestinal. E aí só fica a parte posterior dele ali pra fora, que é a parte que vai sair os ovos ou que ele vai se reproduzir. Pronto, agora vamos para a próxima doença, Strongyloides stercoralis, é o agente etiológico da estrongiloidíase. Quando você esquece o nome da doença, tem que recorrer à sua tabela. O que você faz? Você chora? Strongyloidíase é o nome da doença. A morfologia do parasito, basicamente, eles são dioicos, apresentam dimorfismo sexual. A fêmea, gente, é partenogênica. Quem já estudou partenogênese sabe quão legal é esse processo de reprodução assexuada. E essa fêmea partenogênica, ela pode originar indivíduos 3N, que são os parasitas. Os parasitas sempre são 3N. E pode gerar também indivíduos 1N, que são de vida livre, e 2N, que também são de vida livre. Quando a gente junta uma fêmea 2N com um macho 1N, a gente gera um indivíduo 3N, que é um indivíduo parasita. Então, é assim que a gente cria parasitas dessa doença. As manifestações clínicas, elas variam muito também, é diarreia, vômito, emagrecimento, a síndrome de Loeffler, porque a gente vai ter o ciclo de Loss mais uma vez, e imunodeficientes, então pessoas que têm, por exemplo, AIDS, acontece uma hiperinfecção, e aí o parasito, ele consegue sair ali do intestino e por exemplo, pro cérebro, consegue ir pro coração, pro baço, pro fígado, pro rim, enfim, e causar uma infecção um pouco mais acentuada e um pouco mais séria. A forma infectante é L3, como na maioria das doenças anteriores que a gente viu.
A transmissão é feita por heteroinfecção, basicamente de outras pessoas, autoinfecção externa ou autoinfecção interna, que eu já expliquei anteriormente o que seria. Então, interna, quando não precisa nem sair, o ovo eclode ali dentro, já faz tudo de novo. E externa é quando você se contamina com seus próprios ovinhos. O habitat, basicamente, esse parasita fica ali no intestino delgado, mas eles podem evoluir, como eu disse, em pacientes imunodeficientes para outros órgãos. O ciclo é monoxeno, o parasito é estenoxeno. Os ovos, eles são eliminados na fezes da pessoa contaminada. E a eclosão da larva, né, é muito rápida, muito mesmo. E aí, essa autoinfecção ela é muito frequente. As larvas que são liberadas, elas são rabiditoides ainda, então L1, L2, lembra que é rabiditoide. E elas podem se tornar filarioides e fazer a penetração na mucosa intestinal novamente, ou ser ingeridas, ou penetrar na pele e começar o ciclo de novo. Com toda essa questão da fêmea partenogênica, a gente depende disso para gerar parasitos novos. Então, é uma doença comum, mas não tão comum quanto, sei lá, a lombriga que eu já falei pra vocês, quanto ancilostomose, quanto do prurido anal, enfim. É uma doença um pouco menos frequente, acredito eu, principalmente por essa parte de precisar ser 3N para ser um parasito. Agora a gente vai falar de fascíola hepática. Fascíola hepática é o quê? É o que causa a fasciolíase. Oh, wow. I am disgusted. Fasciolíase é uma doença causada por um parasito que é monóico, ou seja, ele apresenta os dois sexos, tanto feminino quanto masculino, ele consegue se reproduzir sozinho. Ele apresenta espinhos no tegumento e uma ventosa oral e uma ventosa ventral. Ele apresenta um ovo operculado e em contato com a água, o opérculo se abre e o ovo é liberado. Então, esse opérculo, ele protege o ovo. E o ovo, ele se transforma em miracídio e depois em metacercária. A gente vai ver esse nome em algumas doenças que a gente vai ver aqui mais pra frente. E então vamos sempre guardar, ó, a forma infectante. Aqui a gente não tem mais um ciclo monoxeno. Até o momento, até a doença anterior, a gente tinha ciclo monoxeno, então só infectava o homem. Agora, a partir de fascíola hepática, a gente tem um ciclo heteroxeno, então a gente vai ter mais de 2 hospedeiros envolvidos. No caso dessa doença aqui, o homem, bovino e ovino são os hospedeiros definitivos. Então, eles que vão receber o parasito na forma adulta, que é a metacercária. Quem é o hospedeiro intermediário nesse caso é um molusco, e ele vai receber a fase larval, que é o miracídio. O habitat desse parasito é o sistema porta-intrahepático. No homem pode ser encontrado no interior das vesículas e nos alvéolos pulmonares. A transmissão é feita pela ingestão ou penetração ativa de cercárias pela pele e mucosa, tá? Quando eu falo de transmissão é pra gente, tá? Não pros hospedeiros intermediários. A profilaxia, basicamente, é um controle na população de caramujo, tratamento dos infectados, educação em saúde, saneamento básico, tudo mais. As manifestações clínicas, elas variam de dores abdominais, diarreia, febre, até perda de peso. Se a mulher tá grávida, ela pode abortar. Se a mulher tá amamentando, ela pode ter uma menor produção de leite, retardo do desenvolvimento, se isso acontecer numa criança, e trauma nos vasos por conta dos espinhos que o parasito tem ao longo do seu corpo. Bom, agora vamos falar um pouquinho do ciclo. É um ciclo bem simples, apesar desses nomes que mudaram um pouquinho do que a gente já estava vendo. Então, o verme adulto, ele tá lá no canal biliar, ele chega no intestino, joga os ovinhos lá, os ovinhos vão sair pelas fezes, e aí, beleza. O ovo, quando ele entra em contato com a água doce, a larva eclode. Essa larva é um miracídio. O miracídio em contato com a água, ele nada e vai procurar o seu molusco. Quando ele acha o molusco, ele vai penetrar nesse molusco, e aí dentro do molusco, ele meio que se desenvolve em 3 etapas. Basicamente, ele entra, se transforma em esporocisto, depois ele se transforma em rédia, depois ele se transforma em cercária. Quando ele se transforma em cercária, ele tá pronto para sair do animal. E aí, quando ele sai do animal, ele sai em forma de metacercária, que basicamente é a cercária com uma capinha, assim, meio que protegendo. E aí, essa metacercária, ela fica lá esperando um humano, ou um bovino, ou um ovino adquirir para ela se desenvolver. E aí, acontece todo o processo de novo. Fica ali no sistema intraporta hepático,
quando tá na época de colocar os ovinhos, vai lá pro intestino, coloca, os ovinhos saem com as fezes e a gente reinicia todo o ciclo novamente. Agora, esquistossoma mansoni, basicamente, esquistossomose. Gente, vocês são nojentos! A gente conhece, ó, de velho, né? Acho que no ensino médio todo mundo estudou essa doença. Basicamente, o parasito ele é dioico, os machos são menores do que as fêmeas, então tem dimorfismo sexual. O corpo é em forma de fenda. Os ovos, eles são grandes e apresentam uma espícula lateral, que é basicamente como se fosse um... Como posso dizer pra vocês? Um espinho. Mais ou menos um espinho. O habitat desse parasito é no intestino grosso e ele pode evoluir para o sistema porta intrahepático também. As manifestações clínicas podem ser febre, dores abdominais, náuseas, vômitos, diarreia, enfim, várias. E aí a gente tem algumas formas. Antes a gente tinha miracídio, esporocisto, rédia, cercária e metacercária, né? Aqui no esquistossoma mansoni a gente tem miracídio, esporocisto e cercária. E como que acontece o ciclo? Basicamente, a gente tem a eliminação dos ovos nas fezes e tudo mais. O miracídio, ele entra em contato com a água, nada, procura o caramujo, que também é um caramujo, hospedeiro intermediário nesse caso. E aí, ele vai se desenvolver lá dentro do caramujo em esporocisto. Esse esporocisto, ele vai se desenvolver em cercária, sai do caramujo, fica lá em forma de cercária mesmo, esperando um humano ir e tomar aquela aguinha contaminada ou comer um alimento que esteja contaminado com aquilo também e adquirir a doença novamente. Então é bem simples, é muito parecido com o ciclo anterior, só que tem essas diferenças de formas. Como eu disse, o hospedeiro intermediário é um molusco, é um caramujo, e o hospedeiro definitivo somos nós, os humanos. Então, o diagnóstico é feito por biópsia da mucosa intestinal, por exame de sangue, um teste mais imunológico, ou por exame de fezes também, tá bom? Então é isso. Agora a gente vai falar das duas últimas doenças, teníase e cisticercose. Muito feio, muito nojento. Gente, eu acho que eu vou vomitar. Ambas causadas pelo mesmo agente, então vamos lá. Teníase, ela pode ser causada pela Taenia solium, que é de porco, ou Taenia saginata, que é de bovino, tá? E aí vamos falar um pouquinho das diferenças morfológicas. Ambas apresentam escólex, que é a cabeça, com 4 ventosas. Porém, a solium, ela vai apresentar um rostro. Um rostro é como se fosse uma coroinha que tem acúlios, que é como se fosse espinhos, que também é para fixação. Quando a gente fala desses animais, a gente tem que ter na cabeça que é um plateuminto. O plateuminto ele é constituído por escólex, que é a cabeça, o colo, que é como se fosse o pescoço, e depois vem proglote. Proglote são, tipo, quadradinhos, assim, um grudadinho no outro, que são unidades do corpo desse plateuminto. A gente tem vídeo aqui de plateuminto, se você quiser dar uma checada. Essas proglotes, elas evoluem ao longo do corpo do animal. Então, as que estão mais próximas ali do colo, do pescoço, elas são proglotes jovens e nela não dá pra diferenciar nada. Então, quando a gente olha aquela estrutura, é como se fosse um mar rosa. A gente olha no microscópio e não dá pra ver o que é o que. Depois a gente tem a proglote madura. A proglote madura, a gente consegue já observar a testícula, a gente consegue observar o ovário, a gente consegue observar o útero, glândula vitelínica, tudo mais. E quando tá grávida, então a gente tem a proglote grávida, ela apresenta ramificações. Essas ramificações podem ser dendríticas, no caso da Taenia solium, ou podem ser dicotômicas, no caso da Taenia saginata. A Taenia solium, ela é menor que a saginata e ela libera ovos nas fezes, enquanto que a saginata libera ovos independentemente das fezes ou não. Esses ovos, eles apresentam casca grossa, que a gente chama de embriófora, e um embrião, que a gente chama de oncosfera. O diagnóstico para essa doença, eu já vou falar disso, porque, enfim, depois eu já vou linkar com cisticercose, é clínico, principalmente é clínico, mas a gente pode fazer também o teste da fita gomada, no caso da saginata, porque vai passar a fita gomada ali na região anal, a gente vai conseguir ver os ovinhos, e tamização, principalmente no caso da Taenia solium. A ingestão é feita a partir da carne suína ou bovina, contendo cisticerco. Gente, cisticerco a gente ingere e pega teníase. Ovos a gente ingere e pega cisticercose. Troca, tá? Nunca a gente vai comer o cisticerco e ter cisticercose, tá bom? Então é o contrário.
E manifestações clínicas. Na maioria das vezes é assintomático, a teníase é comum e muito simples de tratar, mas pode causar dores abdominais, o prurido anal diurno, diferentemente da outra doença que eu falei que era noturno, essa aqui é diurno, pode causar em casos mais sérios hemorragia, infecção, desnutrição, mas é bem raro. A profilaxia é saneamento básico, não comer carne mal cozida e higiene pessoal. O ciclo é bem simples, um homem infectado, ele vai e coloca seus ovos ali nas fezes. E aí, por exemplo, que ele... A cisticercose, como eu já disse pra vocês, ela é causada pela Taenia solium somente, não é causada pela Taenia saginata. E é muito importante lembrar que a gente ingere os ovos, então quando a gente passa a ser um hospedeiro intermediário, que no caso seria o papel do porco, a gente desenvolve o cisticerco, e o cisticerco pra gente é muito perigoso, porque ele pode parar no nosso cérebro, ele pode parar no nosso olho, ele pode parar no nosso coração, ele pode parar em diversos lugares do nosso corpo e, por exemplo, no cérebro, no olho, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é necessária uma intervenção cirúrgica, e essa intervenção cirúrgica muitas vezes acaba piorando o problema. Então, basicamente é isso das doenças que eu tinha pra falar pra vocês. O diagnóstico de Taenia solium, diferentemente da saginata e da solium causando teníase, na cisticercose a gente só consegue observar por diagnóstico de imagem e, às vezes, por diagnóstico sorológico. Então, é isso do vídeo de hoje. Aqui pra mim tá dando 40 minutos. Mil desculpas pelo vídeo tão extenso, mas eu acho que eu consegui resumir bem pra vocês as doenças. São muitas, muitas doenças. Tem post no blog de tudo isso. Na verdade, não tem post. Tem essas fichas lá no blog, ó, que eu usei pra fazer o meu estudo e pra fazer o vídeo pra vocês. Então, todas essas fichas estão lá no blog pra vocês. Tá tudo separadinho, ó. Vou fazer minha propaganda. Olha que bonito que eu fiz, tá bom? Se você estiver estudando por essa ficha, tira uma foto, posta lá, marca @biologia para a vida, que eu te dou uma moral, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o gostei pra mim aqui embaixo e de se inscrever no canal. Beijo e até o próximo!